Boa noite, meu nome é Cristi. Hoje eu e o meu grupo iremos falar um pouquinho sobre condutas típicas. E aqui no nosso slide nós temos a definição do que é essas condutas típicas, né? O termo condutas típicas, ele se refere a uma variedade de transtornos do desenvolvimento infantil, caracterizados principalmente por manifestações comportamentais que ocasionam atrasos no desenvolvimento e prejuízo no relacionamento social em grau que requer atendimento educacional especializado. E nessa categoria podem ser incluídas crianças que apresentam transtornos globais do desenvolvimento. Boa noite, meu nome é Sandra. Vou falar alguns exemplos de condutas típicas mais comuns em sala de aula. Suplino 2010, página 2, cita alguns comportamentos mais comumente encontrados no cotidiano escolar. Desatenção, dificuldade de atender estímulos. Exemplos: olhar para a professora quando ela está dando uma explicação. Foca em outro estímulo presente. Comum em crianças que movimentam a cabeça o tempo todo. Não conseguem ter foco e atenção. Hiperatividades. Crianças com inabilidade de controlar seu comportamento motor de acordo com as exigências nas diversas situações, impactando em determinadas ações ou tarefas. Impulsividade. A criança impulsiva apresenta respostas instantâneas, muitas vezes sem pensar, sem refletir ou analisar. Geralmente, a hiperatividade e a impulsividade seguem juntas no mesmo padrão de comportamento. Alheamento. Crianças que se esquivam, recusam-se em manter contato com outras pessoas. Normalmente, não iniciam contato verbal e não respondem quando solicitadas. Não brincam com outras crianças, não mostram interesse pelos estímulos ou acontecimentos no ambiente. Em casos mais severos, não fazem contato com a realidade. Parecem viver num mundo só seu. Agressividade física ou verbal constitui ações destrutivas, dirigidas a si próprio, a outras pessoas ou objetos do ambiente. Exemplos: gritar, xingar, linguagem abusiva, beliscar, chutar, etc. Agora eu vou mostrar nas imagens alguns exemplos como a criança se comporta. Olá, boa noite pessoal, meu nome é Elaine. Dando continuidade aqui ao nosso trabalho, eu vou falar um pouco dos determinantes das condutas típicas. Segundo especialistas, Herdman et al., que a gente vê em bastante artigos científicos, dissertações, os determinantes de condutas típicas são causas que podem ser as causas biológicas, oriundas de herança genética, neurológica, distúrbios do sistema nervoso central. As causas fenomenológicas, elas são referentes ao conhecimento distorcido de si mesmo, que o indivíduo tem. As causas psicológicas, elas vêm de traumas de infância, da primeira infância, elas podem ser problemas psicológicos relacionados ao id, ao ego e ao superego. As causas comportamentais, são relacionadas ao ambiente que causa um estresse no indivíduo, Tudo que vem relacionado a esse ambiente causando esse estresse. As causas sociológicas ou ecológicas, elas são decorrentes de rotulações, de transmissão equivocada de culturas. Então, tudo isso que vem junto com bullying, com questões sociais, Boa noite, meu nome é Vanessa. Eu vou falar do professor e escola. O MEC ainda destaca que
Atualmente, essas crianças estão inseridas na escola dentro da perspectiva da educação inclusiva. Sendo assim, vamos destacar aqui algumas estratégias importantes para o professor e escola, citada no projeto Escola Viva, elaborada por este ministério, uma vez que o desafio da escola inclusiva é a formação do professor. Solicitar orientações de equipe técnica à direção da unidade para que sejam encaminhados profissionais especializados, se necessário. Observar, registrar, descrever de maneira objetiva como se ele se caracteriza, frequência ou consequência, reconstruir conceitos, realizar intervenções, bem como acompanhar os resultados, criar um vínculo professor, aluno, escola e responsáveis para atender melhor o comportamento do aluno e seu processo de aprendizagem. Escola. Alinhar a equipe técnica e a família, se necessário, encaminhar a outros profissionais especializados. Ter uma equipe multidisciplinar com professores de diferentes áreas do conhecimento, compartilhando informações e produzindo no coletivo. Reformulações de currículo. Criar um vínculo. Reavaliar a filosofia e redirecionar o projeto político-pedagógico. Adaptação de recursos e técnicas e avaliações, aperfeiçoamento dos profissionais envolvidos, criar estratégia para que os alunos transitem pelo mundo e principalmente aprender a lidar com ele. Obrigada. Boa noite, o meu nome é Tiffany e dando continuidade estarei agora falando como relacionar-se com um aluno que possui alguma conduta atípica. Então aqui a gente vai ver alguns exemplos. Procure manter-se calmo e sereno, controlando a ansiedade e o nervosismo ao se relacionar com a criança. Então o professor deve se manter tranquilo na hora que estiver conversando, na hora que estiver ajudando com alguma atividade. Ajude-o a integrar-se ao grupo. Às vezes tem aquele aluno que ele é mais quieto, que não se enturma com as outras crianças, então o professor é uma ponte. Ele deve estimular que esse aluno participe sim das brincadeiras, das atividades, junto com os outros colegas. Enalteça suas qualidades sem exigir-lhe em dar mais de si do que consegue dar. É importantíssimo que o professor enalteça essa criança, mostre suas qualidades, mas também respeite os seus limites. Não se deixe levar pelas chantagens emocionais. Às vezes acontece algum conflito entre o aluno ou entre o professor tem que ser neutro nesse momento. Não levar para o lado pessoal, nem para o lado emocional. Manter a calma e resolver da melhor maneira. Não ceda a acesso de raiva, espere passar para iniciar um diálogo. Às vezes, quando o aluno acaba se alterando ou acontecendo algum conflito, o professor deve deixar esse aluno se tranquilizar para aí sim tentar solucionar esse problema. Porque às vezes, se o professor acaba falando ali naquele momento de raiva, de alteração dele, acaba muitas vezes não sendo o melhor momento de estar se solucionando a questão que deve ser resolvida. Seja direto e não crítico com a criança. O professor deve, com o seu aluno, ser direto, mostrar as propostas e não sempre ficar criticando ou chamando atenção toda hora esse aluno, e sim ser direto com as propostas, com as propostas das atividades, das brincadeiras. Então, ser o mais direto possível. Demonstre confiança e amizade. O professor deve demonstrar essa confiança, essa amizade, que é importantíssimo e faz total diferença no aprendizado, e mostrar para essa criança que ela pode ter confiança no professor, que o professor está ali para ajudar e aprender junto com ela, da mesma maneira que ela está ali também para ensinar e aprender junto com o professor. Dê apoio e ofereça opções para resolver o problema que se apresenta. Às vezes acontece esse tópico pode ser interpretado de duas maneiras, Acontece algum problema, então é sempre importante que o professor mostre para essa criança como pode ser solucionado esse problema. Tanto problemas ali no dia a dia com as crianças dentro da escola, como também problemas, às vezes com atividade, com alguma lição. Então, o professor ele tem que tentar solucionar da melhor maneira, conversar com essa criança e oferecer as melhores opções para o melhor entendimento dela.
Toda criança necessita de um sorriso, de um abraço e de uma dose diária de bom humor. Fundamental, porque às vezes esse aluno, ele não tem isso em casa, ele não tem esse afeto, esse carinho. Então, é importante que o professor, ele tenha essa simpatia, esse afeto com o seu aluno também. Que ele seja alegre, passe um bom humor, que ele tenha um sorriso junto com esse aluno, que a convivência, o desenvolvimento, com certeza irá ser melhor. Vou falar alguns exemplos de atendimento a alunos portadores de condutas típicas. Destacamos abaixo a estratégia de atendimento propostas no site Neurosaber, de acordo com os pareceres apontados pelo neuropediatra Dr. Gley Brits e pela psicopedagoga Luciana Brits, citando alguns casos de condutas típicas. Atendimento TA, transtorno de espectro autista. Ao falar com a criança autista, procure modular a voz, fazendo entonações, que ajuda a identificar as emoções. Gesticule de maneira a notar que você tem interesse em atendê-la. Use palavras simples e curtas. Expresse-se usando olhos, boca, nariz e o corpo. Converse sobre assuntos que agradem ela e tenha paciência, dando tempo para a criança processar as informações. Desperte a atenção. Aproveite os momentos em que ela está relaxada. Use estímulos visuais, criando ambientes físicos, minimizando estímulos de distração, com luz, sons, por exemplo, figuras, imagens de objetos de paisagem. Pode facilitar a sua aproximação. Além disso, demonstre que você se importa com a presença dela naquele lugar. Brinque com a criança. É possível adquirir materiais especializados indicados. É possível desenvolver com materiais recicláveis, como papel, papelão, baldes, potes. Pode muito bem ser utilizados como brinquedos, porque se tornam ilimitados pela criatividade. Conte histórias usando um repertório de gestos, olhares e tons de voz. Esse pode ser um jogo bem produtivo, porque incentiva a concentração sobre a história, enriquece a linguagem e favorece o vínculo. Obrigada. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o TOD, que é um transtorno opositivo desafiador, né? E o que é o TOD? O TOD é um transtorno que faz com que o aluno seja muito desobediente, não consiga lidar com as regras e também não consiga lidar com as opiniões dos coleguinhas. E aqui a gente colocou o que podemos fazer para contornar determinadas situações. O primeiro ponto que a gente colocou foi identificar quais as maiores dificuldades manifestadas pela criança, ou seja, as maiores manifestações opositoras e desafiadoras do aluno. Depois nós temos, essa etapa deve ser realmente investigação, junto à família através de uma conversa franca, de preferência logo no início do ano letivo, acerca da vida do aluno. O que ela gosta, o que mais chama sua atenção, o que ele rejeita, o que sua família faz para aproveitar o tempo livre, e também buscar entender como o aluno aceita as regras no ambiente familiar. Depois nós temos, nos momentos que o aluno apresentar muita raiva, motivada por alguma contradição ou frustração, a dica é que ela se expresse a você e se contenha enquanto a crise ocorrer. Após 30 e 40 minutos, sobretudo quando o aluno estiver mais calmo, sente e converse com ele sobre o ocorrido. Outro ponto que nós colocamos aqui é perceber se a criança apresenta algum dos 3 tipos de transtornos muito comuns em que se associam a pessoas diagnosticadas com o TOD, que são eles o transtorno bipolar,
o déficit de atenção, com a hiperatividade, e o transtorno de espectro autista, né, que é o TA. O aluno pode ter TOD porque ele apresenta uma ou duas dessas condições, né? Isso é muito importante a gente lembrar e é bem interessante. Estabelecer regras e rotinas é aquilo que todo mundo deve fazer dentro da sala de aula. O professor deve, de forma motivadora, mostrar àquela criança que é possível ter uma relação boa e saudável, não só com ele, mas com os colegas e toda a escola. Agora eu vou dar ênfase aqui ao atendimento a crianças com TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Nós elencamos vários itens importantes, porém eu vou destacar alguns. É importante que a gente estabeleça uma rotina clara, né, e diária, com regras, e é legal a gente também definir isso com os pais já logo no início do ano, né? Também é importante que a gente tenha um comportamento diferenciado, porque assim, o que acontece muito são professores que acabam tratando de forma negativa, né, chamando atenção de forma negativa essas crianças. Então a gente buscar sempre de maneira positiva, trazer isso sempre para a maneira positiva. No próximo slide também continuando, né, essas informações importantes do atendimento, a gente evitar, né, a repetição, a monotonia e estimular que eles tenham a leitura em voz alta. A música também é muito importante, ajuda bastante nesse processo, né? E quando a criança estiver assim, você estiver dando uma atividade e ela desfocar e você não conseguir controlar aquela situação, é legal você pedir para ela de repente arrumar uma prateleira, já desvincular, e aí depois você continua esse atendimento. Também a adaptação do currículo, né? A gente viu que é bem importante essa questão da escola se preocupar com isso, né? Do currículo. E em últimos casos, quando eu estiver naquele estresse mesmo, ignorar as transgressões e seguir em frente, gente. Positividade sempre. No próximo slide, a gente vai ver uma foto ilusória até, retratando como é a cabecinha dessas crianças, né? Mas é isso, buscar sempre a positividade, que a gente consegue. Obrigada. Então, dando continuidade, agora nesse slide a gente tem 3 tirinhas do Calvin, representando algumas características e situações da criança com alguma conduta atípica. A gente pode destacar aqui o TDAH. Na primeira tirinha, o Calvin ele não está prestando atenção na aula, ele está sonolento. Aí, de repente, a professora fala: "Presta atenção, Calvin!" E ele se assusta. Então, ele diz: "Essa cadeira não tem encosto para a cabeça. Eu devia processar a escola por lesão na cervical." Então, a gente percebe que mesmo a professora chamando a atenção, ele não volta a prestar atenção na aula e, sim, ele faz uma reflexão interessante relacionada à saúde, a questão da cervical, da coluna dele, e que se a gente for parar para analisar, é uma questão importante sim, que se fosse mudada, talvez a cadeira para uma cadeira melhor, poderia fazer a diferença, tanto no aprendizado, na questão da postura das crianças. Ainda aqui para a segunda tirinha, tem o Calvin junto com a Suzy. Então, eles estão fazendo uma atividade e o Calvin fala: "Psyu, Suzy, quanto é 12 mais 7? Aí ela diz: 1 bilhão. E ele fala: "Valeu", e anota. Então aqui a gente tem aquela situação que às vezes os colegas não levam essa criança a sério. Às vezes por eles terem um olhar que essa criança é mais brincalhona, tem alguns comportamentos diferentes, não acaba levando a criança a sério. E isso é muito ruim porque acaba prejudicando. Acaba acontecendo essas situações de às vezes o coleguinha passar uma resposta errada e essa criança levar como sendo a resposta certa. Então, é muito importante nesse momento o diálogo da professora com a turma para não acontecer esses tipos de situações. Aí, para finalizar, temos a última tirinha que a professora diz: "Calvin, você saberia nos dizer quem foi nosso primeiro presidente?" Ele diz: "Não, mas eu conheço a origem secreta de cada super-herói da Liga Termonuclear da Justiça do Capitão Cometa." Então, a professora diz: "Você fica depois da aula, Calvin." E ele fica sem entender o porquê. Então ele diz: "Eu não sou burro.
é que o conhecimento que eu domino não tem uma utilização prática. Então, o que acaba acontecendo? Às vezes a criança, ela não sabe alguns assuntos que deveria, mas ela domina outros, que não deixa de ser importante, entendeu? É importante para ela. Também tem muitos alunos que às vezes dominam mais a questão artística, né? Produzem pinturas maravilhosas, às vezes tem outros que dominam mais a questão da matemática. Então, a gente tem sim que valorizar também essas questões de que são reflexões, assuntos diferentes, mas que pode fazer a diferença na vida do aluno, como também no conhecimento dos demais alunos, das demais crianças ali dentro da sala de aula. Então é importante que o professor valorize e não interprete de uma maneira que a criança não saiba. Então, pessoal, chegando ao final do nosso trabalho, deixamos nossas considerações finais, onde o professor ele deve saber lidar e respeitar as diversas diversidades dentro da sala de aula. Ele deve estar preparado para acolher o seu aluno, ouvir a história do seu aluno e também compreender a necessidade de cada criança. E sempre trabalhando com o diálogo e a reflexão. Dessa maneira, ele estará desenvolvendo a competência certa para colocar suas habilidades em prática e para o melhor da turma e de cada aluno. E nós, como futuros professores, devemos sim ter esse amor, essa compaixão, a paciência para estar lidando com cada aluno, tendo condutas típicas ou não tendo, pois dessa maneira, trabalhando com essa simpatia, com essa calma, com esse amor, com certeza estaremos fazendo a diferença na vida dessa criança, tanto no aprendizado como nas outras diversas questões. Então deixo aqui o meu recado, vou também concluir com uma frase da Adília, que ela diz: com certeza o olhar do adulto e o apoio que a criança recebe são determinantes para a sua felicidade. Então, a gente é determinante da felicidade, do aprendizado das crianças, que são o futuro. E então é isso, pessoal. Espero que nosso trabalho tenha agregado de alguma maneira na vida de vocês, nos estudos, e que vocês tenham gostado. Deixo aqui nossas bibliografias e fiquem até o final do vídeo, que vai começar um vídeo com algumas crianças que apresentam TDAH, com uma mensagem bem legal para vocês, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Tchau! Dear teacher, I know it doesn't always seem like it, but I really do want to listen and learn. It's just my brain is kind of different. So this is what I'd like you to know about me. I have to move, or I really can't pay attention. Even though I'm not looking at you, I can still listen to what you're saying. If you tell me, sit up straight, now I have to use all of my brain to do just that. It makes me feel sad when you tell me to try harder, even though I've already tried as hard as I can. I actually listen better when I'm rocking in my chair. When you give me a bunch of directions, I start to think I will never remember all of this. Sometimes my mom or dad ends up doing all of my homework. So here's how you could maybe help. Let me get up and move while I'm learning. Let me look wherever I want when you talk to me. Let me rock or slouch in my chair. No matter what, please don't take away my recess. Give me help I could do all by myself. Make directions very short. Just ask me, what does your brain need right now? And one more thing. My brain might be different than yours, but it's still amazing. Sincerely, your student. Your student. Your student. Your student.